Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 649, pregado na manhã de domingo, 10 de setembro de 1865, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Canta ao estéreo, tu que não deste a luz. Exulta em cântico e clama em alta voz, tu que não estiveste de parto, pois são mais numerosos os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Isaías 54, 1. Foi uma grande tristeza para uma mulher oriental não ter filhos. Nos tempos modernos, esse infortúnio é suportado com uma resignação mais tranquila. Mas naqueles dias era visto como uma terrível maldição, e os sentimentos de quem passava por isso eram extremamente dolorosos, como vemos no caso de Ana. Ai da natureza humana, pois aquelas que eram abençoadas com filhos muitas vezes agiam com arrogância cruel e zombaria contra as que não tinham essa bênção. Podemos citar Penina contra Ana e Agar contra sua senhora Sara. Então, precisamos nos colocar na mentalidade oriental para entender que se tratava de uma dor muito grande, profunda, constante e amarga. E ainda assim, aquele que se encontrava nesse estado de desolação era ordenado que cantasse e se alegrasse em alta voz, porque a misericórdia de Deus logo viria para tornar a própria solidão em alegria. Em primeiro lugar, o texto deve ser considerado em sua referência à Igreja de Deus. Por um longo período antes da vinda de Cristo, a Igreja de Deus estava desolada. Seus filhos e filhas eram poucos. As festividades solenes eram frequentadas por uma multidão de hipócritas. Seus átrios ficavam cheios de formalistas, mas os genuínos filhos de Israel eram tristemente escassos. E quando o Senhor, o marido da igreja, veio em pessoa, a igreja não estava em condições felizes. Mesmo enquanto ele permaneceu com ela, a alegria dela não foi completa, pois o ministério de Cristo, com toda a reverência a seu nome e, sem dúvida, de acordo com a determinação divina, foi relativamente sem sucesso em termos numéricos. Depois de toda a pregação de Jesus, apenas cerca de 120 pessoas creram nele. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os filhos da mulher casada eram muito, muito poucos. O lamento de Isaías ecoa durante toda a vida de Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo diante dele como um renovo e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E quando vimos, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Que noite escura deve ter sido quando o Salvador foi traído por Judas. Ah, Igreja de Deus, o que será de você agora? Enquanto o noivo estava contigo, teus filhos já eram tão poucos. E agora que ele é levado à prisão e à morte, o que será de você? Quanto aos seus filhos, você não pode confiar neles. Ali está Pedro negando seu mestre com palavrões e pragas. João, até o amoroso João, abandonou e fugiu. Todos se dispersaram, todos deram as costas. Como os filhos de Efraim, embora armados de arco, deram as costas no dia da batalha. Ai de ti, Sião, pois agora estás desolada. Teu marido está preso, teus filhos te abandonaram. Chegou tua hora de lamento. E ainda mais escuro foi o momento em que as filhas de Jerusalém choravam pelo Salvador, sendo levado para uma crucificação vergonhosa ao longo da via dolorosa. Veja-o enquanto tinge as ruas de Jerusalém com gotas de sangue que escorrem de sua cabeça coroada de espinhos. Ele é levado para fora dos muros, até o monte da execução. Eles o pregam em uma cruz de madeira, erguem-no na cruz. Seus inimigos o cercam, os poderosos touros de Bazã rugem contra ele, e os cães do inferno lhe rondam e atacam. Onde você está agora, ó Sião?
salvo por uns poucos que estão ao pé da cruz vergonhosa, onde estão agora seus filhos e filhas. É como se o seu sol houvesse se posto para sempre, e a chama tivesse se extinguido em trevas. Assim fala a incredulidade, mas não fala o Senhor, pois depois que ele foi colocado no túmulo, ressuscitou e ascendeu ao céu, deixando a igreja, então chegaram os dias de refrigério e os tempos de visitação do Espírito Santo. De repente, quando os santos estavam reunidos em um cenáculo, e eram tão poucos que cabiam todos em uma sala, ouviu-se um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e línguas de fogo pousaram sobre cada um dos escolhidos. Assim se cumpriu a profecia de Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Alegra-te, ó Sião, canta, ó estéreo, tu que não deste a luz, pois 3.000 se tornaram teus filhos em um só dia, e há ainda multidões a caminho. O Senhor acrescentava à igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos, e essa multidão crescia. A perseguição os dispersava, mas ao se espalharem, aumentavam. Em toda parte, a igreja de Deus adquiriu filhos e filhas. Até mesmo no palácio dos Césares, a verdade era confessada. Montanhas não conseguiam barrar o avanço do reino do Messias. Godos e gauleses, povos incivilizados e guerreiros, experimentavam o poder do amor da cruz. De leste a oeste, Júpiter e Vênus caíam de seus tronos e Jesus Cristo era exaltado. Do rio até os confins da terra, seu nome seria conhecido. Assim vemos que houve, para a igreja em Jerusalém, um cumprimento glorioso desta passagem. Canta, ó estéreo, tu que não deste a luz. E eram mais numerosos os filhos da mulher desolada, durante a ausência do Senhor, do que quando ela estava como esposa casada, tendo Jesus Cristo, o noivo, ao seu lado. Ainda que esse seja um fato bem conhecido, não podemos deixar de refletir um pouco, pois é muito agradável lembrar que, em todos os momentos de desolação, quando a igreja se tornou estéril, Deus se manifestou para ela. Na era das trevas, quando os filhos da igreja eram poucos e escondidos, talvez alguns monges em mosteiros mantendo uma fé que mal ousavam confessar, alimentando-a na leitura secreta das Escrituras, ou um pequeno grupo nos montes de Piemonte, ou albingenses e valdenses, alguns dispersos entre os nestorianos, e alguns mesmo em Sardes, que não contaminaram suas vestes, a pobre igreja era estéril. Não havia quase nenhum pregador fiel que anunciasse o evangelho, e esses poucos eram perseguidos como pássaros nos montes, por aqueles que buscavam seu sangue. Ela poderia erguer seu pranto, seu coração poderia soar como harpa pela ruína e declínio. Mas, em seu momento de maior necessidade, o Senhor agiu em favor dela, e os filhos da desolada se tornaram, de repente, muitos. Um monge de Wittenberg começou a proclamar o evangelho. O poderoso vidente de Genebra levantou-se para declarar claramente a verdade, tal como é em Jesus, anunciando as gloriosas doutrinas da graça. Zwinglio, cheio de fervor e energia, conduziu os santos na Suíça. É verdade que, à medida que avançavam, as fogueiras começaram a arder com mártires. Os instrumentos de tortura se encharcaram de sangue santo e as prisões se lotaram dos eleitos de Deus. Mas e daí? A hora havia chegado em que Deus visitava seu povo. Era como no meio de uma batalha desesperada, quando de repente chega um reforço guiado por um capitão poderoso, e cada homem na linha recupera a coragem. Cada covarde vira herói, e cada herói ganha forças sobre-humanas, como se tivesse 1000 mãos, cada uma empunhando uma espada de 2 gumes. Assim foi naquele dia de luta e de vitória. Da terra subiu um cântico até o céu. Cantai ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Depois da reforma, Deus não deixou de agir. Nós, na Inglaterra, havíamos adormecido. A igreja da Inglaterra dormia na escuridão. Os dissidentes dormiam na luz. Essa era a única diferença. Parecia não haver sopro de vida em todo o território. A morte espiritual pairava sobre todos os ministros e professos cristãos. Claro que havia exceções, mas eram tão poucas e isoladas que pouco podiam fazer. 6 jovens foram expulsos de Oxford pelo crime abominável de orar
Entre esses jovens estava George Whitefield. Ele, sem saber exatamente o que estava destinado, começou a pregar a palavra, a princípio de forma regular e ordeira, mas com o Espírito Santo enviado do alto. Junto com outros, foi levado pela perseguição a cometer a grave irregularidade de pregar ao ar livre. Bendito seja esse dia. Não importava se pregavam sobre uma lápide, falando de vida aos que estavam mortos, ou em meias montanhas, invocando céu e terra para testemunharem. O Evangelho tinha se libertado das correntes de uma propriedade religiosa letárgica. E que mudança, meus irmãos, veio sobre o espírito da época. O Senhor deu a palavra, grande foi a multidão dos que a anunciaram. O fogo desceu do céu como no tempo de Faraó, espalhando-se, consumindo os inimigos de Deus. Avassalador, como um relâmpago, desceu de tal forma que nenhum adversário ficou de pé, pois era o dia do Senhor, um dia de ardor e poder. Bendito seja o nome de Deus, pois os filhos da mulher desolada se tornaram muitos. Sabemos o que é dito sobre a Igreja de Deus na Inglaterra em nossos dias. Aqui está a lição prática que quero que aprendam. Alguns dos nossos irmãos estão perfeitamente satisfeitos. Eu não consigo me incluir entre aqueles que pensam que a igreja está florescendo e que a piedade verdadeira é abundante. Pode ser que esteja, irmãos. Eu queria poder ter plena certeza disso. Mas, por outro lado, não me coloco ao lado dos alarmistas que dizem que tudo está errado, que a igreja cristã não passa de uma massa de hipocrisia, que estamos todos correndo a toda velocidade rumo ao romanismo e que o romanismo é quase a própria morada do diabo. Parece que estaremos descendo por um caminho íngreme. Bem, não sei. Pode até ser. Queria estar totalmente certo de que não é. Não creio que seja tão extremo. Fico então no meio termo, regozijando-me com prudência. Mas todos concordaremos que há bastante razão tanto para chorar pela ausência da presença de Deus, como costumava ocorrer em outros tempos, quanto para ter uma ansiedade esperançosa de que nossa desolação possa ser transformada em frutificação. Suponhamos, considerando o pior cenário, e estou certo de que há muita verdade nisso, suponhamos que seja fato que a firmeza com que antes sustentávamos a ortodoxia esteja dando lugar a um tipo de latitudinarismo despreocupado. Suponhamos que o entusiasmo que antes nos fazia merecer o rótulo de fanáticos esteja encolhendo, transformando-nos em gente indiferente. Suponhamos que a rigidez puritana de moral que tornava o cristão algo incomum aos olhos do mundo esteja sendo substituída por um comportamento mais frouxo e laxo. Então, sim, somos como uma mulher estéril e desolada, mas de todo modo ainda temos esta promessa a que nos apegar e a seguraremos firmemente. Canta ao estéril, tu que não deste à luz, rompe em cântico e clama em alta voz, tu que não estiveste de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Não duvide que o Senhor se manifestará ainda hoje em favor de sua igreja. Que o seu medo não faça seus braços esmorecerem, pois nas noites mais escuras Deus acende uma chama. Talvez Ele permita que a impiedade cresça até ficar madura e só então envie o ceifeiro com a foice para cortá-la. Talvez Ele permita que a iniquidade se multiplique e que o amor de muitos esfrie, mas não tenha medo. Ele nunca se adianta antes da hora, nem chega atrasado. Ele virá no momento exato, no tempo que for melhor para a sua igreja e que lhe trouxer mais glória. Veremos novamente os felizes dias de avivamento e os tempos de alegria no coração, quando um dirá, eu sou do Senhor, e outro se chamará do nome de Jacó. E os filhos de Sião brotarão como salgueiros junto às águas correntes. Tenhamos esperança e trabalhemos. Lamentemos nossa desolação, mas aguardemos a visitação graciosa, e ela virá. Cantaremos juntas, sim, nós, as solidões de Jerusalém. 2. Agora, pretendo usar o texto com a ajuda de Deus em referência a qualquer igreja local. Não creio que o que vou dizer agora se aplique em particular à igreja que se reúne neste local, pois temos motivos para agradecer a Deus que, por mais de 11 anos, temos vivido uma espécie de maré alta de avivamento. Não sei como poderemos lidar
com a situação se Deus nos enviasse ainda mais conversões do que as milhares que Ele nos tem enviado. Pois Ele já aumentou nosso número de forma tão extraordinária que mal sabemos como supervisionar tudo adequadamente. Provavelmente se torne até necessário que alguns se separem para formar novas igrejas. Contudo, parte do que será dito talvez se aplique ao nosso contexto, e como há muitos irmãos e irmãs de outras localidades conosco, e porque mais de 20 ou 30 mil pessoas lerão essas palavras ainda esta semana, sei que não falarei em vão, mesmo que pouca coisa se aplique diretamente a esta congregação. Notemos, portanto, que existem igrejas que estão em situação muito triste, podendo ser descritas como estéreis e desoladas. Não conhecemos algumas em nosso país que são prejudicadas por um ministério sem vida? Um ministério que mata a verdade com uma pregação arrastada e desatenta, sem força ou vivacidade. Alguns pregam apenas uma parcela da verdade, mas não o seu todo. Enfatizam uma ou duas doutrinas, enquanto outras partes igualmente preciosas são deixadas de lado. E mesmo o pouco que pregam costuma ser feito de modo frio, oficial, sem paixão ou fervor, de modo que a igreja fatalmente se torna estéril. Quantas igrejas não sofrem com oficiais mundanos? Observamos com pesar que certos líderes e conselheiros da igreja são bem mais ativos em assuntos seculares do que nos assuntos do Senhor, e se mostram capazes e diligentes em seus negócios pessoais, mas quando se trata de alimentar o povo de Deus ou de alargar o território de Sião, agem como se nada disso tivesse importância real. Ainda pior, porque a igreja, quem sabe, poderia resistir mesmo com o ministério inerte e oficiais mundanos. É ver um corpo de membros sem vida. Enquanto as igrejas, uma grande parte mal se importa em se reunir para oração. E se há algum pouco de vida, ele se manifesta mais em discussões internas e caça aos erros do que em luta contra o pecado e o inferno. Não lutam fervorosamente pela fé que uma vez foi entregue aos santos, contra o inimigo comum. Em vez disso, se dividem quanto a doutrinas de homens, transformando seus irmãos em oponentes. Quantos cristãos se vangloriam de sua respeitabilidade. Há carruagens na porta, grandes somas que podem doar à causa de Deus. Mas cadê o zelo, a inquietação da alma por pessoas que perecem? Onde estão as lágrimas que comovem o coração de Deus? Onde estão os gemidos e clamores que trazem a bênção sobre a palavra pregada? Ai de nós, em muitas de nossas igrejas, só se ouve ecoar a pergunta: onde estão? Pois elas desapareceram, sumiram de tal forma que alguns parecem até satisfeitos que continuem assim. Mal se lembram do tempo em que eram fervorosos, quando eram regados pelo orvalho do Espírito Santo. Não hesito em dizer, com toda a seriedade, que sei, mesmo em nossa própria denominação, da existência de muitas igrejas em estado de desolação tão grande que, se fechassem suas portas, seria pouca a perda para o bairro onde se encontram. Se seu púlpito silenciasse, talvez até fosse um benefício, pois se hoje esse púlpito serve apenas para alimentar no povo a ilusão de que tudo vai bem, de que o Espírito de Deus está ali, quando, na verdade, tem apenas nome de que vivem, mas estão mortos. Sendo essa a situação atual, caros irmãos, o que vocês, membros de tais igrejas, devem fazer? Respondo, o dever de vocês é claro: lutem para ter consciência do estado triste da esterilidade na congregação a que pertencem. Faz anos que a verdade completa e sem mistura não é pregada. Anos sem que as doutrinas da graça não batem com força no coração de cristãos que são guiados pelo humanismo e não pela verdade. Vocês conseguem ficar tranquilos com isso? Conseguem se sentir bem com isso? Notam a ausência de fervor e paixão pelo reino? E não se incomodam? Se não, meu caro amigo, não sei o que lhe dizer, pois me parece que você não é a pessoa certa para tratar dessa questão. Mas a você que se sente humilhado diante de Deus, peço, junte-se a outros que estejam igualmente aflitos e apresentem esse cenário diante do Senhor. Devemos confiar muito na força das orações, porque está escrito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A longa e fina linha vermelha, para usar uma ilustração militar, que tantas vezes vence a batalha, triunfará de novo na Inglaterra. Refiro-me
a essa minoria de fiéis que suspiram e clamam pela desolação da igreja. Se você, meu irmão, é um homem fervoroso, mesmo que seja o único que sente essa dor e chora, saiba que Deus ainda quer abençoar essa igreja, pois o fato de Ele ter colocado você lá já é uma bênção. Procure pessoas com o mesmo sentimento e sem murmurações, sem criar facções ou tentar expulsar o pastor ou mudar a disciplina. Simplesmente dedique-se a orar, suplicando como Elias que desça o fogo do céu sobre o sacrifício. É isso o que mais necessitamos. Se há falhas de organização, erros de governo, oficiais despreparados, tudo isso será resolvido quando houver vida divina. Mas sem vida, mesmo que ajustemos tudo, pouco ou nada conseguiremos. Portanto, suplico, apresentem essa causa a Jeová e confiem exclusivamente nele. Que pode fazer a estéril por conta própria? O que pode a desolada realizar? Ela pode, no entanto, tomar a promessa diante de Deus e dizer: Tu disseste, canta ao estéril, Senhor, faze-me cantar. Tu disseste, mais são os filhos da solitária, Senhor, dá-nos um grande número de filhos na fé. A desolada pode fazer isso, e seu coração humilde, ao chorar e clamar pelo pouco fervor da congregação, também pode. Fazendo isso, você receberá uma resposta de paz. Mas, atenção, não ore sem demonstrar a sinceridade dessa oração por meio de ações. Esforce-se. Muitos que se queixam da falta de amor fraternal são justamente os que menos o praticam. Muitos que dizem não ver vida espiritual em uma igreja são os que menos vida espiritual têm. Conseguem enxergar fora apenas o que tem dentro. Mas espero estar falando com pessoas mais nobres, que não queiram levantar acusações falsas contra os santos de Deus, nem apontar faltas onde elas não existem. Quem ama a igreja verdadeiramente prefere apontar as próprias falhas com os dedos sobre suas manchas, sem exagerá-las. Pois bem, queridos irmãos, se esse é o seu sentimento, vivam e trabalhem para Jesus, e não deem descanso ao Senhor enquanto a palavra de Isaías não se cumprir em cada detalhe. Talvez esta mensagem, ainda que pareça simples a alguns, seja, por misericórdia de Deus, repleta de utilidade para igrejas representadas por homens e mulheres tementes a Deus. 3. Penso que nosso texto também descreve muito bem a situação do pecador indefeso, pois fala de alguém estéril e desolado. Vou falar por você e você se reconhecerá. Estéril, sim, esse sou eu. Não tenho um só fruto meritório que possa apresentar a Deus. Seria tão provável colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos quanto encontrar algo bom em mim. Meu coração é uma fonte de águas poluídas. Tudo o que dele sai merece ser chamado de Mara, pois cada gota é amarga. Como poderia eu ter esperança se só vejo em mim o mal e nada de bom? Sou não apenas estéril em mérito, mas também em sensibilidade. Deveria estar humilhado pelos meus pecados, mas não estou. Meus olhos deveriam ser duas fontes de lágrimas, mas estão secos. Meu coração deveria ser como a rocha de Moisés quando ferida, mas ao contrário, é duro como pedra e não verte algo alguma. Oh, se meu coração se quebrantasse! Oh, se eu fosse verdadeiramente contrito! Disse que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, mas eu não sinto nada disso. Sou estéril até nisso. E temo ser estéril até no coração. Quando tento orar, não consigo. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É o máximo que consigo dizer. E receio ser tão estéril que nem consigo orar estas palavras como o publicano fez, obtendo justificação. Vou embora do meu quarto de oração sentindo que tentei, mas as distrações e as dúvidas foram tantas que, em vez de me aproximar, talvez eu só tenha multiplicado meus pecados sem ter prevalecido diante de Deus. Sou ordenado a crer em Jesus, mas eu gostaria de ter fé verdadeira nele. Oh, se eu apenas pudesse crer, então tudo seria fácil. Eu quero, mas não consigo. Senhor, liberta-me, pois minha ajuda tem de vir de ti. Tenho vontade, mas não tenho poder. Posso dizer, o querer está em mim, mas não encontro como realizar o bem. Estou estéril de mérito, estéril de sensações, estéril de força, estéril de oração, estéril de fé. Estou estéril com gravidade. Sim, pecador, e posso afirmar que sua condição também é de desolação.
Ninguém consegue te consolar. O amigo a quem você confidenciou sua dor tentou ajudá-lo, mas não conseguiu. Você veio algumas vezes a este culto, esperando que eu pudesse dizer uma palavra de conforto, mas as mensagens parecem apenas aumentar o fogo que te aflige, pois a verdade pregada mais te entristece e te coloca mais para baixo. Você também tentou ler livros edificantes, voltar-se para as Escrituras, mas não encontra um único versículo que fale diretamente ao seu coração, enquanto as ameaças saltam das páginas como se fossem te devorar, como cães que atacam um cervo. Você está desolado, como um viajante perdido no deserto, que olha ao redor e só vê o horizonte vazio, exceto pelos abutres que sobrevoam, aguardando para devorá-lo. Assim se sente, percebendo os abutres do inferno prontos para despedaçá-lo, sem qualquer esperança ou consolo. Você está estéril e desolado. Vou dizer um dos seus pensamentos. Você tem invejado aqueles que, na verdade, não deveria invejar. Você, pobre estéril, frequentemente inveja a mulher casada. Refiro-me ao fariseu. Você pensa, eu gostaria de poder dizer que não sou como os outros homens. Gostaria de dizer que nunca quebrei a lei, que tenho sido justo. Todas essas coisas tenho guardado desde a minha mocidade. Se eu pudesse dizer isso. Você vê essas mulheres casadas, por assim dizer, jactando-se de sua bondade e você as considera pessoas abençoadas, desejando sentir o que elas dizem sentir. Há até quem pregue a capacidade humana, que podemos crer, nos arrepender e fazer todo tipo de ação espiritual, e até que podemos fazer tudo isso independentemente do Espírito Santo. E você se sente com inveja deles, dizendo, queria ter as convicções que eles têm, queria ter a paz que fulano tem. Mas veja bem, ele é um hipócrita. Queria ter a paz inabalável que ele exibe, mas se você a tivesse, seria a sua ruína eterna. Pobre pecador estéril, deixe-me dizer algo. Sua ajuda não está na sua esterilidade ou na sua desolação. Não fique olhando para isso como se pudesse lhe auxiliar. Sozinho, você seria sempre estéril. Sua desolação seria definitiva, a menos que alguém intervenha soberanamente. Mas é maravilhoso notar que nosso texto surge justamente depois do capítulo anterior a que me referi. Queria que a Bíblia nunca tivesse sido dividida em capítulos, pois às vezes isso atrapalha a compreensão do fluxo do texto. Se lermos direto, veremos como se encaixa. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Continuando, chegamos a ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, pois as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Canta, ó estéril, tu que não deste a luz, exulta em cântico e clama em alta voz, tu que não estiveste de parto. Percebeu a conexão? Jesus tomou sobre si o pecado do pecador e fez uma expiação completa. Portanto, canta, ó estéril. O poderoso Redentor saiu de sua habitação, lutou contra o inimigo e venceu completamente. Canta, ó estéril. Agora o pecado pode ser perdoado, pois Cristo morreu. Canta, ó estéril. O pecado pode ser vencido, pois Cristo venceu as hóstias do inferno. Você, pecador estéril, por mais vazio que se sinta, pare e contemple essa cena admirável. Ele vem de Edom, com vestes tintas de sangue. Vê aquele sangue em suas roupas? É vermelho como quem pisa as uvas no lagar. Aquele sangue são os pecados que ele esmaga. Estão pagos, estão pagos. Ó desolado, foram todos aniquilados. E também é o sangue dos seus inimigos. Eles estão vencidos. Ó estéril, eles estão vencidos. E agora vem aquele que derrotou o inferno. Será que ele não consegue te libertar? Porventura será tirada a presa ao valente, ou escapará o cativo legitimamente? Sim, assim diz o Senhor, por certo que os cativos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá. E ainda que você estivesse algemado em ferro, envolto na escuridão, como na escuridão do Egito, que se podia poupar,
Ele ainda pode te libertar. Ele vem para libertar os prisioneiros que jazem em cadeias de Satanás. Os portões de bronze se abrirão diante dele, e as correntes de ferro serão quebradas. Sua esperança se encontra em um Salvador que sangrou e que agora subiu ao alto para receber dons pelos homens. Sem dúvida, eu mesmo me adiantaria a puxar o coro, convidando agora você, estéril, a cantar. Erga-se em júbilo e clame, pois seu Redentor é poderoso para salvar. Enquanto você invejava o fariseu, Deus lhe concederá uma alegria maior do que a dele. Os filhos da desolada serão mais numerosos do que os filhos da casada. Enquanto você invejava o orgulhoso que dizia, eu posso fazer isto ou aquilo, você que não conseguia fazer nada por estar estéril, será agraciado com tanto amor e tanta graça, será levado a tão grande proximidade com Cristo e união com Deus, que sua alegria e glória serão maiores do que a da esposa casada. Suplico ao pecador que ouve estas boas novas que obedeça. Confie no Salvador, então você sairá com alegria e será guiado em paz. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de você, e todas as árvores do campo baterão palmas. 4. O texto também se aplica, em quarto lugar, ao crente abatido. Aqui, como antes, falo por experiência própria. Amados em Cristo, nós que já demos algum fruto para seu nome e ainda temos plena convicção de que somos plantação do Senhor para que Ele seja glorificado, às vezes nos sentimos muito estéreis. Espero que vocês não se sintam dessa forma com a mesma frequência que eu. Há momentos em que, depois de pregar aos outros, sou obrigado a me examinar. Não serei eu mesmo um réprobo? Gostaria de chorar constantemente pelos pecados e pela ruína dos homens rebeldes. Gostaria de sentir continuamente compaixão pelas almas que rejeitam a grande salvação. Mas às vezes me sinto tão árido quanto a isso. Meu coração parece tão frio quanto uma pedra e duro como uma rocha. Você nunca passou por isso, irmão? Já tentou orar e, embora seja alguém que tenha acesso íntimo a Deus, simplesmente não conseguiu? Você queria lutar como Jacó, mas tudo que pôde dizer foi: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Você deseja amar a Cristo, mas em vez de uma fornalha ardente de amor, encontra apenas uma faísca. Como deseja arder, crescer, subir, alcançar algo, além dessa planície que se chama mera profissão de fé, mas não consegue chegar lá. Orvalho do céu, rega o meu ramo seco. Rio de Deus, passa perto da minha raiz tão estéril, pois caso contrário, serei sempre infrutífero. Você, por vezes, também se sente desolado, não é? Reconheço que o justo jamais está de fato desolado, mas ele se julga assim, às vezes. Sua alma recusa todo consolo e ele não consegue ser confortado. O salmista que disse, vigio e sou como o pardal solitário no telhado, não era um homem ímpio. Aqueles que já estiveram frente a frente com o sol da justiça, às vezes precisam dizer, não olhe para mim, pois estou enegrecido, porque o sol me queimou. Depressões de espírito, pensamentos humilhantes sobre si mesmo, um senso pesado de escravidão. Os filhos de Deus sabem bem do que estou falando, pois assim como Paulo, às vezes clamam, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos irmãos, é bom sabermos, e sei que vocês sabem por experiência, que, quanto à nossa esterilidade e desolação, nada podemos fazer por nossas próprias forças. É o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Quando chegamos a esse estado, é como um homem que não sabe nadar. Quanto mais esperneia na água, mais rápido afunda. Parece que toda energia humana não faz nada além de agravar o problema e levar-nos a uma sensação maior de morte espiritual. Então, o que fazer? Lembremos-nos de que o texto foi dirigido exatamente a pessoas nesta condição. Canta, ó estéril, tu que não deste a luz, exulta em cântico e clama em alta voz. Mas sobre o que vou cantar? Não posso cantar sobre o presente, nem mesmo sobre o passado. Ainda assim posso cantar sobre Jesus. Não posso. Posso olhar para aquilo que precede o texto e louvar por visitas anteriores que o Redentor fez à minha alma. Ou, se nem isso consigo fazer, posso cantar sobre o grande amor que o trouxe das alturas celestiais para a nossa redenção. Vou voltar à cruz de novo. Venha, minha alma.
Você já foi pesada antes e lá largou seu fardo. Volte lá novamente. Certa vez, você se lavou naquela fonte e ficou limpa. Ó minha alma, retorne a Jesus mais uma vez. Embora meus pecados se ergam como montanhas, obedeceria a palavra que diz: voltai, ó filhos rebeldes, pois eu me casei convosco, diz o Senhor. Para que serve minha esterilidade? É o palco para o poder divino. Para que serve minha desolação? É o fundo preto no qual o diamante do amor eterno brilha ainda mais. Vou assim em minha pobreza e impotência e direi a ele que continuo sendo seu filho. E na confiança de que seu coração é fiel, eu, ainda que estéril, cantarei e clamarei em alta voz. Queridos, esse texto é muito especial para a nossa meditação, sobretudo quando lembramos que a alegria de corações antes endurecidos acaba sendo, por fim, maior do que a de quem jamais experimentou tanto a esterilidade. Há cristãos que são como uma mulher casada, mantêm um temperamento estável, não se deprimem muito, seguem sempre em paz. Confesso que às vezes eu os invejo. Nós, porém, subimos e descemos, mas reparem que, quando subimos, aqueles que riram de nós nos vales ficam agora atrás de nós nos montes iluminados. Ainda que os vales sejam sombrios e angustiantes, como são radiosas as alturas. Quando o Senhor faz nossos pés andarem nos lugares altos, já não invejamos a esposa casada e toda a sua alma comum. Preferimos nossos altos e baixos por causa dos picos reluzentes. É verdade que, como nossas tribulações são muitas, também nossas consolações abundam em Cristo. 5. Por fim, nosso texto se aplica de modo muito especial àqueles cristãos que não têm tido sucesso em ganhar almas para Deus. Como igreja, estou certo de que nosso desejo unânime é gerar filhos espirituais para Cristo Jesus. Espero não ter, entre os membros desta congregação, quem queira ir ao céu sozinho. Tanto quanto conheço vocês, vejo que há, de forma geral, o desejo de trazer pecadores a Cristo. Ainda assim, é possível que alguns amados irmãos não tenham visto frutos até agora. Vocês têm servido, orado, confiado sinceramente em Cristo e desejado seu Espírito, mas ainda não foram agraciados com a alegria de serem úteis. Pois bem, algumas palavras a vocês. Vocês estão estéreis, e me alegra saber que, durante essa esterilidade, seu coração se sente desolado, pois não vão ficar estéreis por muito tempo se esse estado os incomoda. É possível que vocês estejam estéreis apenas na sua própria avaliação. Pode ser que Deus já tenha abençoado vocês a muitos, ainda que não tenham percebido. Talvez haja em algum lugar joias preciosas que vocês extraíram das profundezas do pecado, embora nunca tenham visto seu brilho. Mas Cristo viu, e aquele momento em que imaginaram não ter tido êxito algum pode ter sido, aos olhos de Deus, o mais frutífero. Frequentemente, já saí do púlpito lamentando um sermão que Deus abençoou para a vida eterna de muitas almas. Aliás, muitos dos sermões que considero os piores foram exatamente os que Deus mais usou. Concluo que não somos bons juízes do nosso próprio sucesso. Além disso, vocês não esperam ver frutos imediatos, não é? Lança o teu pão sobre as águas, e depois de amanhã o acharás. Se leio corretamente, o texto diz, depois de muitos dias. O lavrador que semeia em outubro e novembro não espera colher em janeiro. Ele sabe aguardar o tempo da colheita. E nós, lavradores do Senhor, também temos que esperar pacientemente pelos preciosos frutos do nosso labor. No tempo certo colheremos, se não desistirmos. Tenham paciência. Talvez sua esterilidade seja real. Se for, isso deveria humilhá-los. Vocês não eram estéreis antes. Quando deram frutos, deram toda a glória a Deus, ou disseram, grandes coisas fiz para o Senhor. Talvez essa esterilidade tenha vindo para que vocês aprendam a perceber sua total incapacidade e se tornem aptos para um sucesso ainda maior. Geralmente, antes de honrar grandemente seus servos, Deus os leva a uma grande depressão. Não sei se isso é sempre essencial, mas sei que, quase sempre, existe uma disciplina antes ou depois das revelações gloriosas. O Senhor dá ao apóstolo Paulo um espinho na carne, ou antes ou depois de levá-lo às visões do céu. Queridos, talvez seja esse o motivo do seu abatimento.
Ah, você diz, não sei qual a razão, mas não suporto ser inútil, parecendo árvore que ocupa a terra sem produzir fruto. Agradeço muito ouvir você dizer isso, meu irmão, pois mostra que você não tolera ficar sem fruto, e isso é um ótimo sinal de que, em breve, será frutífero novamente. Quando Deus faz você odiar de verdade a esterilidade, é sinal de que Ele vai enchê-lo de cachos preciosos. Uma coisa é certa, você não pode, com suas próprias forças, transformar sua esterilidade em frutificação. Mas não é significativo que nosso texto apareça exatamente após a passagem de Isaías 53? Exatamente depois de se falar de Cristo, o Messias rejeitado e sofredor, surge a nota de alegria para os estéreis. Permita-me convidá-los então a irem à cruz. Talvez a mesma cruz que lhes deu vida possa agora dar-lhes frutificação. Vocês já encontraram ajuda ali antes, porque não haveriam de encontrar nova força agora. Irmãos e irmãs, meus companheiros de batalha por Cristo, levantemos os olhos e contemplemos o sangue precioso escorrendo do Salvador. Vejamos o castigo que nos trouxe paz em golpes cruéis sobre seus ombros benditos. Reparemos nos vergões, nas gotas de sangue manchando o chão. E o que sentimos além de, diante do amor que por mim morreu, meus ganhos passados são prejuízo. Minha antiga glória eu chamo de vergonha, e cravo minha vanglória em sua cruz. Sim, devo e quero considerar todas as coisas como perda, por amor de Jesus. Ó, que minha alma nele se encontre, e que eu receba de sua justiça. Não há nada como contemplar o Salvador. Ouvi sobre um ministro que estava prestes a desistir do ministério, mas teve um sonho. Ele viu o Redentor coroado de espinhos, fazendo a ceifa sob um suor de sangue. E o crucificado lhe perguntou ao vê-lo parado, não poderia você ceifar comigo por 1 hora? O homem agarrou a foice e passou a trabalhar lado a lado com o Senhor, e suas forças cresceram na tarefa. Servos de Deus, como pensar em abandonar a obra se a mão chagada do Mestre está sobre nós? Coragem, meus irmãos, coragem. Não podemos fracassar, pois Cristo está conosco. E não podemos parar, pois Jesus não cessa de agir. Juntos, vamos louvar ao Senhor por ter nos dado, nesta manhã, tal ânimo para fortalecer nossas mãos e nos dar vigor até o fim. Canta, ó estéril, tu que não deste a luz. Exulta em cântico e clama em alta voz, tu que não estiveste de parto, pois são mais numerosos os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Que o Senhor faça assim conosco, por amor de Jesus. Amém. Tantos céus sobre mim, tão azuis, seus olhos guardam o que sou. Em silêncio ouço sua voz, meu coração se rende ao teu amor. Por montanhas e vales a caminhar, teu amor vem me encontrar. No vento leve, tua paz, na escuridão és a luz que traz. Cada passo me leva a ti. Teu cuidado sempre está aqui. Oceanos a navegar, teu amor me faz voar. És o farol a iluminar, meu porto eterno, meu lugar. Tantos céus a contemplar, tua presença me guiar. És abrigo no meu caminhar, meu descanso, meu lar. Sob as estrelas vou cantar, tua graça me faz dançar. Nas tempestades ouço o som de tua mão guiando a direção. Em tua força posso viver, teu amor nunca vai perecer. Ó Senhor, em ti eu sou, plenitude que não se acabou. Tua cruz é meu farol, teu amor é meu sol.
No silêncio encontro tua paz, na oração sinto que me abraça. Oceanos a navegar, teu amor me faz voar. És o farol a iluminar, meu porto eterno, meu lugar. Tantos céus a contemplar, tua presença me guiar. És abrigo no meu caminhar, meu descanso, meu lar. No horizonte vejo teu olhar, como fogo vem me transformar. Teu amor rompe qualquer prisão, és minha força, minha canção. Mesmo quando o mundo desabar, teu amor irá me sustentar. Teu poder renova o meu ser, cada dia posso renascer. És a rocha que me faz ficar, mesmo quando o vento quer me levar. Teu nome clamo e posso ver que és fiel, jamais vais me esquecer. Oceanos a navegar, teu amor me faz voar. És o farol a iluminar, meu porto eterno, meu lugar. Tantos céus a contemplar, tua presença me guiar. És abrigo no meu caminhar, meu descanso, meu lar.